Salve, brava gente! Sejam bem-vindos ao nosso segundo bate-papo aqui no IGTV do Mercado Cultural. O grande lance aqui é a gente conversar sobre projetos culturais, produção artística, eventos, lançamentos, curiosidades e etc. Aqui, meu amigo, só vai pintar gente boa, só vai pintar gente que tem o que falar. E hoje o papo é com Hila Ruda, cientista social, analista de políticas culturais, técnica de patrimônio imaterial e pesquisadora de museus. Hila, seja bem-vinda. Obrigada. Ao nosso bate-papo. Tudo bom contigo? Tudo bem, na medida do possível. Sobrevivendo, né? Sobrevivendo à pandemia. Fighting for Survivor, como dizia Bob Marley. Hila, qual a tua formação acadêmica? Bem, eu sou formada em Ciências Sociais pela UFAM, da turma 2007/2, que só colou grau em abril de 2008. No mesmo ano eu entrei no mestrado em Sociologia, 2008/2, e terminei o mestrado em 2010/2, só que eu só consegui defender a dissertação em março de 2011, porque não tinha banca disponível na época, porque era dezembro, né? E aí ficou inviável, então eu fiquei 3 meses esperando para defender. E aí depois que eu defendi a dissertação, a minha ex-orientadora, ela sugeriu que nós publicássemos uma parte da pesquisa, que aí depois eu acho que você vai perguntar. Que legal. Então você é mestre em? Sociologia, mestra. Gênero feminino. Que legal, show de bola. É. E Hila, como surgiu o teu interesse por museus e pelas questões sobre patrimônio cultural? Tá. Então, bem, para falar desses dois pontos especificamente, que é patrimônio cultural e museu, eu tenho que voltar mais no tempo, porque em 2006 eu já frequentava as programações culturais da Secretaria de Cultura e ficava refletindo como isso funcionava politicamente, né? Mas ficava só na minha, ainda não era um objeto de pesquisa. Naquela época eu estava na graduação e estava pensando em fazer um projeto de PIBIC na UFAM, que era o Programa de Iniciação Científica. E devagar estava pensando em um orientador. Daí eu achei em casa um livrinho chamado O que é Política Cultural, do Martim César Feijó. Li o livrinho daquela coleção Primeiros Passos, devorei o livro e achei fantástico. E falei, é isso que eu quero pesquisar. Porque eu queria unir aquilo que me dava prazer, aquilo que me agradava, a algo relacionado à política pública. Então, casei essas duas coisas e nunca mais parei. E aí fiz o PIBIC com o professor Marco Aurélio, que é da Sociologia da Cultura. Recentemente ele tinha vindo do doutorado em São Paulo, na USP, então ele tinha experiência em Sociologia da Cultura. E ele tinha sido orientado pelo Sérgio Miceli, que foi orientado pelo Pierre Bourdieu na França. Então, na linha direta acadêmica, é como se eu fosse da linhagem bourdieusiana. Que massa. Enfim, a gente fez o PIBIC juntos, depois eu transformei o PIBIC em monografia. E aí, por projeto de mestrado, eu trabalhava no Museu do Norte, junto com a museóloga Regina Vasconcelos. E estava pensando em que projeto fazer. Eu vou continuar com política cultural, mas eu vou fazer o que especificamente? Eu vou expandir o que eu já estava analisando, né, das políticas culturais do Estado e da Prefeitura, ou vou focar em um tipo de política pública cultural específica, né, setorial, vamos dizer assim. Aí, como eu trabalhava no museu, eu resolvi fazer sobre o museu. Eu já gostava de frequentar museus, eu já tinha esse hábito, mas ainda não tinha transformado ainda em objeto de pesquisa. E como eu já estava aí analisando as políticas culturais, então só fiz unir as duas coisas. Já o patrimônio cultural faz parte, porque o museu ele faz parte de patrimônios culturais, eles guardam patrimônios culturais. E aí os anos foram se passando e quando eu fui trabalhar na Manaus Cult, foi quando eu tive que me especificar em patrimônio imaterial, que são profissionais das ciências sociais que trabalham com patrimônio imaterial, em conjunto com o historiador. Então, eu acabei tendo que abrir o leque de objetos de pesquisa, né? Então, eu passei de pesquisadora, né? Aí vamos dizer que eu virei técnica e também fiz trabalho de consultoria. Então, é como se eu passeasse, transitasse em 3 mundos diferentes. Legal. E Hila, nesse contexto das tuas pesquisas
e da tua vivência nesses últimos anos dentro do setor. Qual a tua opinião sobre as políticas públicas voltadas para esses setores em Manaus e nos outros municípios do Amazonas? Bem, é uma questão bem... É uma pergunta bem, como eu posso dizer, problematizadora de certa forma, porque não tem como não fazer uma crítica à nossa atual situação, né? Nós temos uma política cultural que ela cresceu muito ao longo dos anos e ela vem despencando nos últimos anos, não só da parte orçamentária, mas também com tentativa de expansão no interior e ao mesmo tempo parada. Você tenta expandir, aí você regride. Então a gente tem várias questões aí relacionadas, né? Ficamos muito tempo sem editais, os editais voltaram ano passado, pelo menos na perspectiva estadual, né? A municipal há muitos anos tem, todos os anos. E aí retomou os editais com a pandemia, né? Com o recurso da Lei Aldir Blanc. E aí, nos municípios, assim, tem município que tem Secretaria Municipal de Cultura ou Fundação, outros não têm, né? Alguns dependem exclusivamente de recursos da Secretaria de Estado de Cultura ou de ações apoiadas pela Secretaria Estadual. E aí temos questão de logística também, nem todos têm conselho, né? A política não chega em todo o estado do Amazonas. E aí tem como citar, por exemplo, museus. Museus também eles não estão em todos os municípios. Assim. Oficialmente há mapeado 3 museus. Mas sabemos que há várias iniciativas comunitárias, museus sociais, museus indígenas. Então, nós temos, quando se trata de Amazonas, a gente tem que pensar nas problemáticas de fazer política cultural na Amazônia, né? Ao passo que o Amazonas já foi, anos atrás, o segundo estado que mais investia em política cultural, hoje talvez ele esteja nos piores assim, ranking de investimento, né, que foi gradativamente caindo a partir de 2014. Entendi. E no teu ponto de vista, nós temos profissionais qualificados, profissionais para exercerem trabalhos nessa área? Bem, nós temos um problema de profissionalização, né? Nós temos profissionais que são amadores, profissionais que têm uma experiência autodidata pelo tempo que trabalham em instituições públicas. Temos um cenário muito pequeno de profissionais que saíram de Manaus para ter uma formação mais técnica e voltaram. E aí dá para contar nos dedos quem são esses profissionais, né? Que fizeram algum tipo de curso livre ou especialização, ou capacitação, ou aperfeiçoamento na área de políticas culturais. E no meu caso, eu não tenho uma especialização e nem um curso técnico, mas o tempo que eu tenho de pesquisa, trabalho prático técnico e de consultoria, ele faz com que eu possa dizer, eu não me digo gestora cultural, mas se eu quisesse eu poderia dizer, eu tenho aptidão para gestão cultural. Mas com diploma, uma certificação eu não tenho, mas isso é uma realidade do Brasil inteiro, que estão tentando se adaptar de uma profissão, vamos dizer assim, que ela se expande a partir da década de 80, né? Não tem, por exemplo, uma graduação, o que tem são especializações, capacitações, cursos livres. Eu lembro que em 2007, quando eu estava formando na graduação, eu fiz um curso livre no Sebrae de gestão cultural. E é ali que eu aprendi, além da pesquisa que eu já fazia, que eu lia intensamente como funcionava no Brasil o governo federal, historicamente, orientada pelo meu ex-orientador, eu também fiz esse curso livre que me abriu o leque assim, para entender várias questões burocráticas, vamos dizer assim. Eu nunca esqueci desse curso, durou acho que não lembro se foram uns 3 dias ou 5 dias no Sebrae, e na época tinha várias pessoas da SEC também. Que legal. E aí tem um curso online também que eu fiz de patrimônio imaterial, né? Então assim, a gente vai pegando as experiências, vai aprimorando com a prática, mas eu não posso dizer assim, eu tenho uma formação específica. Eu sou das ciências sociais, assim como outras áreas, gente do jornalismo, gente da história, da administração, tem muita gente de administração trabalhando em gestão cultural. Mas pessoas capacitadas mesmo, acho que dá no máximo umas 5 pessoas no Amazonas, que saíram
fizeram especialização no Itaú Cultural, em outros lugares, e voltaram e trabalharam na área. Né? Entendi. Então é uma área assim que ela está em expansão, vamos dizer, no Brasil. Perfeito. Agora, Rila, conversamos aqui sobre o âmbito municipal, né, e o âmbito estadual no Amazonas. Agora, na esfera federal, a gente teve recentemente 2 tragédias, né? No final do governo Temer, o incêndio no Museu Nacional, né? Algo que envolvia a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Ministério da Educação. E agora, recentemente, um incêndio na Cinemateca. Né? Qual a tua opinião sobre esses eventos? Eles não são acidentes, né? São um projeto de desmonte de instituições culturais que vem acontecendo já há alguns anos, principalmente da gestão Temer para cá. Mas vale ressaltar que a questão orçamentária, por exemplo, do Ministério da Cultura, ela vem declinando desde 2014. Ainda é na época da gestão Dilma, assim, ela veio, pelo menos na parte assim, da política cultural. Das outras áreas eu não posso afirmar porque eu não tenho esses dados. Mas da política cultural ela vem declinando orçamentariamente a partir de 2014. Mas isso não quer dizer que havia um desmonte. O desmonte ele começa a ser efetivamente a partir do governo Temer, com a tentativa de extinção do Ministério da Cultura. Aí teve um movimento no Brasil todo de Ocupa MINC, né? E aí, devido à movimentação popular, o MINC permaneceu, não foi extinto mais. Mas, em compensação, tinha um ministro que era neoliberal. Então, você mantinha o Ministério da Cultura, mas você tinha um mínimo, né? E desse mínimo, você não conseguia manter tudo que foi construído ao longo de muitos anos, né? Principalmente aí a partir de 2003, com o ministro Gilberto Gil. Então, houve um crescimento, e aí uma leve queda e uma despencada, assim, que a gente vem percebendo até hoje, principalmente com o governo Bolsonaro, com a extinção do Ministério da Cultura. E aí, falando especificamente do Museu Nacional, ele era, como você falou bem, ele era da UFRJ, que é vinculado ao Ministério da Educação. Há muitos anos o Museu Nacional ele vinha tentando patrocínios através da Lei Rouanet e não estava conseguindo. Na época era a Lei Rouanet, hoje é só a Lei de Incentivo à Cultura. Eles não estavam conseguindo, porque tudo que se trata patrimônio cultural é mais difícil com a Lei Rouanet, né? Porque o que as empresas, o que as agências de publicidade pensam? Não seria viável porque é algo que demora, não dá visibilidade rápido. Patrimônio não dá visibilidade para o marketing, não da forma como eles querem. Então, eles tinham dificuldade. Eles até tinham uma OS, era uma associação que tentava viabilizar, né, patrocínios e não estava conseguindo. E aí teve vários avisos ao governo federal de possível incêndio, de problemas estruturais, não foram ouvidos e até que aconteceu o incêndio, né? Então tem várias questões, mas elas começam com um desmonte mesmo, né? Um projeto de destruição de instituições culturais no Brasil, que a gente já passou tantos anos, mais de 100 anos, né, construindo, lutando pela permanência, e aí você vê em pouco tempo tudo virando pólvora. E aí isso muito se parece com o que aconteceu com a Cinemateca, ela vem avisando há muito tempo. Inclusive eles fizeram um documento esse ano e transformaram algo público sobre um possível incêndio, risco de incêndio mesmo, tinha sido avisado, né? E ano passado já tinha sido avisado sobre o desmonte e possível fechamento da instituição, né? E na tua opinião, qual o objetivo do desmonte? Diminuir custos? O que esses caras pensam quando eles promovem esse tipo de desmonte? Tá. Depende do qual é o projeto político da gestão, né? Na gestão Temer era uma proposta neoliberal. Então você enxuga a máquina e tudo aquilo que parece supérfluo na cabeça de um neoliberal, que não seria papel do Estado, esporte, cultura, política de turismo, né? Políticas afirmativas também, né? Vários tipos de políticas à diversidade cultural, elas são cortadas, porque eles pensam que isso é um custo, né? Isso é um peso para o Estado, mas na verdade isso é ao contrário.
são pastas que elas têm orçamento menores e mesmo com corte não há muito impacto no tamanho do Estado. Então, outros países, por exemplo, Colômbia, México, enfim, dá para dar vários exemplos, que quando não é cortada a política cultural, a política de esporte, a política de turismo, né, as políticas afirmativas, isso a médio e longo prazo, ela dá um retorno muito significativo, social, a nível de cidadania, educacional, cultural, turístico, né, autoestima da população e uma série de benefícios quando essas políticas não são cortadas. Então, ao meu ver, numa frase bem popular, é um tiro no pé. E isso numa política neoliberal. Já a política atual do governo federal, ela se trata mesmo de perseguição, se trata de... Não é só um corte de uma máquina estatal, né, de políticas da máquina estatal, mas é quase como se fosse uma vingança, como se fosse tudo que vocês fazem irrelevante e eu vou perseguir porque isso não é importante, não deve ser importante porque é um projeto, vamos dizer, fascista. A cultura e outros setores considerados menores são os primeiros atacados, né? E vamos dizer a intelectualidade também, a ciência, tudo que se trata de conhecimento e produção coletiva e do que seria democrático, ele é cortado e ele é perseguido. Entendo. Agora, Rila, você já atuou como consultora nos planos de cultura do município de Manaus e, há pouco tempo atrás, na minuta, né, do plano de cultura do estado do Amazonas. Como foi essa experiência? É uma ótima pergunta, né, com uma resposta longa. Então, do Plano Municipal de Política Cultural de Manaus, foi o seguinte... ele estava sob responsabilidade do Conselho Municipal de Política Cultural em 2012, né? E aí tinha uma orientação da Universidade Federal da Bahia com recursos do Ministério da Cultura, que naquela época vários municípios estavam com orientação de construção de planos municipais, né? São construções coletivas, de participação social, para uma possível democracia participativa, né? Planos que seriam enviados como projeto de lei para as câmaras, para virar política de Estado, não política de gestão. Então, uma série de fatores a médio e longo prazo do benefício de um plano cultural, né? Naquele momento estava em expansão a construção dos planos municipais. Aí, nessa época, os conselheiros municipais de cultura fizeram uma reunião e precisavam de uma consultora para fazer um trabalho de pesquisa para o diagnóstico. Todo plano ele tem que ter um diagnóstico, né, que é um trabalho de pesquisa, e do diagnóstico você faz o prognóstico. O prognóstico é uma construção coletiva, né, com base no diagnóstico e com as reuniões setoriais da sociedade civil, no caso os artistas, os produtores e agentes da diversidade cultural, eles ajudam também nesse processo. Aí eles precisavam de um pesquisador, uma pesquisadora que fizesse o diagnóstico e ajudasse a compilar as informações das reuniões setoriais. E aí meu nome surgiu, né, dentre esses conselheiros, teve um conselheiro que falou, eu conheço uma pesquisadora que tem experiência, sabe fazer diagnóstico, ela entende de política cultural e botou meu nome para votação nos conselheiros. E aí levou meu currículo e aí, enfim, eu fui chamada para participar desse processo. E aí, posteriormente, eu fui convidada pelo Everton, né, que já estava como conselheiro coordenador, a não ser só uma pesquisadora do diagnóstico, a participar como uma consultora analista, né, para fazer um trabalho junto com a coordenação. E aí nós fizemos juntos já nos últimos meses desse trabalho. E aí vamos dizer assim, o plano não é nosso, o plano é da sociedade. O nosso trabalho foi só de uma consultoria, que infelizmente esse plano ele não virou projeto de lei na Câmara Municipal. Na gestão seguinte, o Conselho até tentou articular, mas eles não tiveram força para conseguir essa articulação para virar um projeto de lei e ser aprovado e ter uma lei e tudo mais. E aí, se tivesse virado lei, seria 1,5% do orçamento do município para a política cultural de uma vigência de 10 anos. Né? Isso não aconteceu, infelizmente.
Já da consultoria para o Plano Estadual de Política Cultural do Amazonas, foi em 2018, no comecinho de 2018. Né? O Everton estava participando desse processo e aí me convidou pelo fato de a gente já ter trabalhado juntos na elaboração do plano municipal. E aí era basicamente fazer a mesma coisa, trabalhar com diagnóstico, fazer uma consultoria mais analítica. E aí esse trabalho foi construído durante o ano todo de 2018. Né? E o que foi feito foi entregue à minuta, né? O diagnóstico foi entregue pronto, a minuta do que seria o prognóstico, né? Porque o prognóstico, ele, pelo menos no meu trabalho, ele foi feito mais de analisar de reuniões setoriais que o secretário na época fez com alguns setores. Só que publicamente isso não foi anunciado. Então vamos dizer assim, o que foi entregue foi uma minuta do que seria o plano, mas não finalizado, porque ele precisava de uma consulta pública com os setores, que ainda não tinham sido informados que esse processo estava acontecendo, existia uma análise das demandas deles, mas eles não sabiam que era para a construção do plano estadual. Até hoje, muitas pessoas não sabem que esse plano foi construído, né? E aí, diferente do municipal, que eles sabiam desse processo e foi finalizado, o plano estadual não foi finalizado. Ele foi entregue uma minuta para a Secretaria de Cultura, né? E a gestão posterior, ela ficou de dar continuidade nisso, né? De chamar os setores culturais para dialogar, para ouvir as demandas e complementar esse plano. Mas assim, no geral, ele estava todo montadinho. Só precisava dessa última parte que é a sociedade civil, né? Que seria uma consulta pública, as demandas e finalizar com a consulta pública e depois enviar para o Conselho Estadual. Só que na época o Conselho Estadual ele não estava funcionando, ele não estava ativo. Ele está voltando a ficar ativo agora, ele está no processo de eleição estadual. Já o Conselho de Patrimônio, que existe no estadual, ele não teve eleição devido ao regimento lá específico deles. Todo mundo foi nomeado ano passado. Né? Então não tem aí participação, vamos dizer, de setores do patrimônio, da sociedade civil. Ele não tem. Ele tem, assim, Conselho dos Arquitetos e Engenheiros, tem o IGA, tem algumas instituições, mas, por exemplo, museu, biblioteca, arquivo, patrimônio imaterial, né? Cultura popular, folclore, não está participando do Conselho Estadual de Patrimônio do Estado. Infelizmente, é uma crítica que eu faço. E é até algo que eu estou devendo a falar no meu Instagram sobre isso, que já me pediram para falar sobre. Então, é uma trajetória assim, um pouco antiga já, de 2012, depois pula para 2018. Então, vamos dizer assim, a minha contribuição ela foi mais técnica. Eu não tinha contato, por exemplo, com setores. Isso não era do meu trabalho. Entendi. Agora, Rila, recentemente você teve alguns projetos aprovados na Lei Aldir Blanc. Fala pra gente sobre isso e o que exatamente você realizou. Tá. O meu projeto era mini curso História e Patrimônio Cultural de Manaus. Eu era coordenadora, né, proponente, mas eu convidei o professor Antônio Mesquita para ser professor também desse mini curso, ele aceitou na hora. E nosso produtor cultural era o Deni Salles, o Deni que fez toda a articulação da inscrição do projeto, portfólio, tudo de produção cultural foi o Deni Salles que fez, né? E aí, como isso foi antes da segunda onda da pandemia, então inicialmente seria presencial. Mas com a segunda onda da pandemia, a gente teve que adiar o nosso cronograma, nós deixamos para maio. E aí fizemos 2 versões, a presencial com limite de pessoas e uma turma virtual que a gente teve que abrir depois devido à alta demanda de inscritos, porque em Manaus não é muito comum ter curso livre, mini curso, oficina, palestra sobre patrimônio cultural. Né? Eu lembro que o Cláudio Santoro fez em 2017, né? Fez, se não me engano, 5 ou 6 cursos livres. A pessoa podia fazer 1 por 1, né? Ou todos e ganhava um documento só. E depois não teve mais, assim. Tem algumas palestras pontuais acadêmicas,
mas não tinha, assim, já fazia um tempo que não tinha um minicurso voltado para isso. A princípio seriam 5 dias, incluindo o trabalho de campo, mas a gente teve que diminuir para 2 dias por causa da pandemia. E aí foi um sucesso. Que bom. A participação foi muito boa. Na primeira turma presencial tinha muitos guias de turismo, participaram em massa, assim, vamos dizer assim, vários fãs de Otônio Mesquita estavam lá. E teve muita procura de inscritos, muita gente mesmo. A gente teve que abrir a turma online. Aí teve, acho que 179 inscritos, 189 que inscritos maravilha. Na turma online. Mas claro que depois, quando ele é realizado, cai um pouco esse número. Mas é importante esses números para a gente saber que há uma procura, né? Há uma demanda, mas falta oferta desse tipo de curso. E aí eu já tenho algumas ideias de continuar a fazer isso com outros editais. Ou fazer pago também, pago, mas não só de patrimônio. Noções básicas de museus, né? Uma oficina específica de tombamento, de legislação patrimonial. Tombamento, registro, legislação patrimonial, né? Noções básicas de museus, como eu já falei. Repetir esse mesmo mini curso de História e Patrimônio Cultural de Manaus. Se a gente não conseguir via edital, que não pode repetir, né? Pode fazer também pago, como curso livre pago. Então eu tenho várias ideias na cabeça, assim, para tentar suprir um pouco essa necessidade que nós temos de formação, capacitação, enfim, tudo relacionado à educação na área de gestão cultural, né? Entendi. Que é uma área bem ampla. Sim. Ela tem uma área mais, vamos dizer, mais técnica, tem uma área que é mais, vamos dizer, mais administrativa, tem áreas que são mais setorizadas. Então, é um leque muito grande dentro da gestão cultural que a gente pode estar fazendo aqui em Manaus. Que bacana. Agora, Rila, veja só, de uns anos para cá, se estabeleceu uma moda na Assembleia Legislativa que determinados deputados, né, no meu ponto de vista, para agradar as suas bases eleitorais, começaram a produzir leis tombando. Tudo que o cara vê na frente, ele tomba. Né? Tudo ele tomba. Ele tomba, sei lá, ele tomba calçada, ele tomba muro, ele tomba rua, ele tomba igreja. Ele tomba tudo. E aí depois a gente não consegue ver a importância dos objetos, das coisas que são tombadas. Se realmente elas têm essa relevância para a sociedade, né? Isso tem acontecido, acho que de uns 4 ou 5 anos para cá, e já virou moda, né? Parece que eles aprenderam a fazer isso e agora todo mundo faz. Você, como uma profissional da área, como vê tudo isso? É outra resposta longa. Mas aí, voltando à pergunta anterior que eu esqueci de falar, eu fui proponente e executora, né, de um projeto cultural do Prêmio Feliciano Lana, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Esqueci de dar essa informação. Não participei do Conexões Culturais da Manaus Cult, por questão de tempo, não deu tempo, mas eu ia participar. E desse Prêmio Feliciano Lana, deu tudo certo, já prestei conta, já cumpri o relatório, deu tudo certo. E o recurso de ambos os editais era, como você falou, né, recurso da Lei Aldir Blanc, muito importante na pandemia. E é importante também a aprovação da Lei Paulo Gustavo, também é super importante, eu apoio. Tá? Agora, respondendo a essa última pergunta, é o seguinte... Isso começou na Assembleia Legislativa do Amazonas, por um deputado X, que eu não vou dizer o nome. Ele começou, não sei por qual ideia dele, se ele viu que isso se dava algum tipo de retorno politiqueiro, não sei, ele descobriu que existia, talvez, tombar patrimônio, né? E talvez ele também não tenha sido orientado pelos assessores dele, porque quando eles fizeram o primeiro projeto de lei, na época o anterior secretário estadual de Cultura e o técnico de patrimônio imaterial da SEC enviaram o documento para a Assembleia dizendo que isso era equivocado, porque esse processo quem faz é o Poder Executivo, não é o Legislativo. O Poder Legislativo ele só faz leis que regem as regras de como funcionar a parte legal
do procedimento do patrimônio, que cabe ao inventário, registro ou tombamento, depende se é material ou imaterial, e as políticas de salvaguarda, as ações de salvaguarda. Então, são 3 etapas que elas são feitas pelo Poder Executivo. Não é o Legislativo que faz isso, né? Por exemplo, as primeiras leis de patrimônio do Estado do Amazonas e do município, elas são na década de 80. Por que essas leis existiram? Foram leis emergenciais de como proceder a declaração de patrimônio material, patrimônio cultural em Manaus, né? Seja Estado ou município, eram leis diferentes, municipal e estadual. Isso só aconteceu devido à queda do cinema Cine Guarani, né? Que houve muita comoção popular na década de 80, as pessoas foram para a rádio, foram para os jornais, as pessoas choravam, se manifestaram, houve uma comoção popular. E dado a isso, os políticos da época fizeram essa movimentação para projetos de lei. E aí essas leis elas existem até hoje, na década de 80, entendeu? O que veio depois já foi decreto do Poder Executivo, que é relacionado a procedimento para o registro do imaterial. Mas isso ele é feito com base em uma lei maior, que é a Lei de Patrimônio Cultural, que ela já existiu, entendeu? Uma lei federal? Não, tem a lei federal, mas pode ter estadual e municipal. Eu estou falando da nossa realidade Sim. aqui. Já existia uma lei estadual na década de 80 e uma lei municipal na década de 80. Né? E aí, quando foi... Eu não lembro agora o ano, se foi 2015, eu não lembro agora qual foi o ano exatamente que começou na Leão, eu não recordo agora. Eu lembro qual foi o deputado. E aí a SEC na época fez o procedimento, mandou o parecer técnico para lá, dizendo não pode e tal, isso quem faz é o Poder Executivo. Só que mesmo assim isso foi ignorado, eles conseguiram a primeira aprovação de lei de, vamos dizer, tombamento, né? E aí começaram, aí abriu portas para vários outros parlamentares também fazer. E aí o que acontece? Eles fazem um projeto de lei, a lei é aprovada, aí a lei ela é sancionada, né, no caso, o governador, eles vão e entregam uma placa no lugar, é só isso. Acabou aí? Tá tudo errado. Né? Não é o legislativo que declara patrimônio, né? Isso é o executivo depois de um processo que tem 3 etapas, que já está estabelecido em lei. E tem instrumentos legais de como fazer esse processo. Vamos dizer assim, o inventário, quem faz são técnicos. O que é inventário? Pesquisa. Quando não é uma equipe da Secretaria de Cultura ou fundação, você contrata uma consultoria para fazer aquela pesquisa, né? Depois que finaliza esse processo, você faz o pedido de registro ou tombamento, porque o registro é para patrimônio imaterial, o tombamento é para material. Aí você manda o inventário, né, com o pedido para o conselho. Se tiver conselho de patrimônio, são os conselheiros que aprovam ou não. E se for o município, no caso, o Conselho Municipal de Política Cultural, que não tem de patrimônio. Aí o conselho declara, aí vai para o Poder Executivo, no caso, governador, prefeito, no caso, estou falando aqui do Estado, né? Governador, e ele decreta, declarando o patrimônio. Então, esse processo todo, ele é o Executivo que faz. Qualquer pessoa da sociedade civil, eu, o Everton, qualquer pessoa, eu posso fazer um pedido de patrimônio. Eu preparo um dossiê, né? Um mini históricozinho daquele bem cultural, fotografias, um documento coletivo das pessoas assinando que tem que ser um pedido coletivo, né? Você reúne tudo, se tiver vídeo, alguma coisa, material, gráfico e tudo mais. Aí você dá a entrada, protocola na Secretaria de Cultura ou Fundação Municipal de Cultura, você dá a entrada e nós queremos esse bem aqui como patrimônio. E aí eles vão abrir o processo de instrução. Vai ser encaminhado para o setor específico de patrimônio e ele vai dar o processo se vai começar ou não o inventário. Se ele tem elementos substanciais nesse dossiê que vai caracterizar, abrir uma instrução de patrimônio. É assim que funciona, ou material ou imaterial. No material tem que ter a equipe técnica específica, arqueólogo, engenheiro, arquiteto, entendeu? Enfim, são vários profissionais aí quando se trata da materialidade, porque a materialidade ela tem uma série de elementos que cabe a ela, não é só patrimônio histórico edificado, cal e pedra, tem outros bens culturais também. O imaterial são 2 técnicos, chamado técnico de patrimônio imaterial, que é assim que o Estado diz, que é alguém das ciências sociais e alguém da história, sobretudo na história quem trabalha com a técnica de história oral, né?
Então, são esses 2 profissionais que vão dar o aval ou não da abertura da instrução. Né? E aí volta aquelas etapas que eu disse, né? Depois que faz o inventário, se o corpo técnico não fizer, paga uma consultoria de fora, faz o trabalho, finaliza, encaminha para o conselho, aí o conselho aprova ou não, declara ou não patrimônio. Declarou, governador, prefeito ou presidente, né? Decreta. Sanciona, decreta sancionando, entendeu? E tá tudo certo. É assim que funciona o procedimento. O Poder Legislativo não tem procedimento técnico para isso, né? Ele só faz a legislação que rege o procedimento, que nós temos na década de 80. No caso do município, tem uma nova lei, né, que substitui a década de 80, que é uma lei de 2017, que foi articulada pelo INPLUB na Câmara Municipal de Manaus. Então, o município ele tem uma nova lei de patrimônios, nova, né? Nós estamos em 2001. Mas vamos dizer assim, a do Estado que rege é o da década de 80. Então, o Legislativo eles não tem esse poder de declarar patrimônio ou registro. Então, no final das contas, isso acaba sendo um reconhecimento simbólico, né? Porque na prática não tem nenhuma garantia de continuidade daquele bem cultural com o patrimônio. Você entregar uma placa num bar tradicional ou num prédio específico ou para algum grupo cultural que tem algum tipo de manifestação religiosa ou de caráter popular, folclórica, não garante nada de continuidade e preservação daquele bem, né? Não tem garantia nenhuma. Fica só no âmbito do simbolismo. Sim, do simbolismo, da política, da visibilidade, mas enquanto patrimônio isso não tem legalidade nenhuma, não tem procedimento técnico nenhum. Não é eu, Rila, Everton, que vai dizer o que deve ser patrimônio. E são construções coletivas passadas também por técnicos, né? Para saber se aquilo tem tempo histórico, vamos dizer assim. A lei estadual, ela diz que aquele bem cultural ele tem que ter no mínimo 25 anos de existência. Já o municipal tem que ser 3 gerações, ou seja, 75 anos. Caramba. Que é o mesmo tempo da legislação federal. O IPHAN ele só declara patrimônio material ou imaterial se tiver no mínimo 3 gerações. No mínimo 75 anos. Esse é o procedimento maior, assim, que é o federal, né? Então, as declarações, elas podem ser federais, estaduais ou municipais, sempre do Poder Executivo, nunca do Legislativo. E aí, vamos dizer, esse vício construído aqui, ele foi para a Câmara Municipal de Manaus. Agora, os parlamentares do âmbito municipal, eles estão fazendo isso, mas isso é equivocado, né? O caso, por exemplo, do X-Caboquinho, né? Vou dar aqui um exemplo bem simples e didático. Vamos supor que isso aqui, esse copo de água é o X-Caboquinho. Aí eles fazem uma lei dizendo que isso aqui está tombado como patrimônio imaterial. Como é que está errado que não é tombo, né? Seria registro. E também é errado que não é legislativo, é o executivo, né? O X-Caboquinho ele é patrimônio imaterial. Ok. Qual é a continuidade disso? Todo mundo vai comer o X-Caboquinho e ele vai desaparecer, né? Quando se trata de imaterial, se trata de pessoas, patrimônio vivo. Sem pessoas não há imaterialidade, né? O ofício de tacacazeiras, o ofício das baianas de acarajé, nunca é a comida em si, né? É sempre o ofício, saberes, fazeres, né? Uma técnica que se continua no tempo, passada por pessoas. O patrimônio imaterial é o patrimônio vivo. Sem pessoas ele não existe. O X-Caboquinho ele só existe porque tem pessoas que fazem ele, pessoas que têm a técnica, né? Que estão na banquinha de rua, que se expandiu para as lanchonetes, para os cafés da manhã. Mas onde começou? Na banquinha da rua. Quanto tempo a banquinha da rua existe? Tem pelo menos 25 anos? Tem 75 anos? Vamos dizer para o âmbito estadual. Tem no mínimo 25 anos? Né? Tem que ser mapeado, inventariado, pesquisado. Quais são as pessoas em Manaus que há mais tempo estão fazendo isso? Né? As pessoas reconhecem, mas aquilo tem tempo histórico para ser patrimônio? O saber, o fazer, a técnica, porque não é a comida. Sem pessoas a comida desaparece. Ou o caso da França. Na França foi registrado quanto patrimônio material o ofício de chapeleiro.
né? Numa época que vamos dizer, as pessoas que tinham esse ofício, elas estavam morrendo e os mais novos não estavam mais fazendo o ofício de chapeleiro, né? Aquela tradição que tem na França. Então ele foi registrado enquanto patrimônio imaterial e houve políticas de ação de salvaguarda de continuidade desse bem, de ter mais oficina, mais pessoas para trabalhar, para fazer aquilo, para continuidade. O imaterial, as políticas de imaterial, elas começam no Japão, justamente porque as culturas tradicionais, vamos dizer assim, né, os ofícios de culturas tradicionais estavam desaparecendo. E aí o Estado viu que era importante política de patrimônio, que houvesse continuidade daquele bem, que não desaparecesse. E para isso tem que envolver pessoas. Sem pessoas não há imaterialidade. No patrimônio material pode até existir um prédio edificado, que vai ser restaurado, que vai virar um espaço cultural, um estabelecimento comercial, o que for, né? Mas se ele for abandonado, se não tiver pessoas ali guardando, zelando, o que vai acontecer? Ele vai se deteriorar. Ele pode ser um tombo para sempre, mas se ele for abandonado pelas pessoas, vai virar ruína, né? E na imaterialidade, isso é imprescindível ter as pessoas. Não à toa, no registro, ele tem um período de 10 anos de vigência. Quando passa 10 anos, ele tem que ser revalidado para saber se aquilo está havendo continuidade ou se ele desapareceu. Se aquele bem desapareceu, ele fica como registro de tempo. Não mais como registro para sempre, ele fica como registro de sua época. É assim que funciona de patrimônio material. Então, eu aproveito esse momento aqui para explicar como funciona esse processo, mais tecnicamente, mais legalmente, e fazer um complemento. Antes que venha alguém aqui comentar, mas Rila, e as leis emergenciais de patrimônio, que foi feito em uns casos assim, XX no Brasil? Sim, houve, né? O caso, por exemplo, da casa lá da família Matarazzo em São Paulo. Fizeram uma lei emergencial, até onde eu sei, né? Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. Uma lei emergencial de proteção patrimonial, enquanto patrimônio histórico. E aí, antes de meia-noite, a construtora derrubou a casa, né? Porque ela ia entrar em vigência no outro dia. Então, existem essas estratégias. Então, há sim leis emergenciais de proteção ao patrimônio. Mas isso não quer dizer que eu possa usar isso como recorrente para tombamentos e registros. Entendeu? Entendi. Você pode fazer isso como ações emergenciais de salvaguarda, né? E aí os parlamentares, eles têm esse poder. Assim como o IPHAN também, ele tem poder de polícia, né? Se ele for notificado, estão derrubando um prédio histórico tal, não precisa ser tombado, mas está na área de centro histórico, o IPHAN manda um técnico, ele tem poder de polícia, ele consegue embargar a demolição. A palavra não é embargar, ele tem poder de polícia de parar a obra de demolição, né? O embargo, ele vem já judicial em seguida, né? Já vem uma documentação legal. Entendi. Então, enfim, aí esses parlamentares, vamos dizer assim, a população acaba não questionando porque ela não entende como funciona o processo técnico. Ela não tem conhecimento, né? Tá aí a importância de uma educação patrimonial. E para finalizar essa parte que eu avisei que seria longa, nós, do Movimento Abrace o Museu, nós fizemos, não lembro agora o ano, foi 2018 ou 2019, não lembro agora. Fizemos uma carta aberta e entregamos na Câmara Municipal de Manaus, na Assembleia Legislativa do Amazonas, explicando por que essas entregas elas eram equivocadas. E tivemos muita assinatura da sociedade civil, não só de profissionais, mas de cidadãos amazonenses, que leram a carta e assinaram, reafirmando que isso está errado, né? Uma carta aberta dos profissionais do patrimônio cultural do Amazonas. Aí tinha de tudo, tinha arquiteto, arqueólogo, engenheiro, cidadãos comuns, professores, cientistas sociais, historiadores, enfim, uma série de profissionais, não só do patrimônio, mas de outras áreas também que agregam essa carta. Que legal. E Hillard, fala pra gente o que é o movimento Abrace o Museu. Eu já falei, já dei a deixa, já deu a né? deixa. O movimento Abrace o Museu, ele surgiu logo após o incêndio do Museu Nacional, né? Assim que pegou fogo o Museu Nacional, vários movimentos no Brasil surgiram. E aí, o Paulo Holanda e o Valério Nascimento. O Paulo Holanda, ele é artista visual, professor e pesquisador.
O Valério Nascimento é arqueólogo e educador patrimonial. Nós nos juntamos e fizemos nosso primeiro Abrace o Museu, que foi no Museu Amazônico, né? Como era um museu federal, então simbolicamente ele seria um apoio, né? Uma solidariedade ao que estava acontecendo, uma crítica também ao desmonte dos museus. E aí depois nós tivemos um segundo abraço, que foi no Museu do Porto, que está fechado há muitos anos. De quem é a administração do Museu do Porto? Desculpa te interromper. Antes ele era federal, mas agora ele está por comodato para a Prefeitura Municipal de Manaus. Manaus CUT. Perfeito. Aí depois fizemos um Abraço Museu no Museu do IGA, que também estava fechado naquela época. E aí, enfim, a gente parou um pouco os atos simbólicos, né, de abraço, mas continuamos ativos enquanto profissionais do patrimônio, fazendo a carta aberta dos profissionais. A gente se posiciona por algumas situações que acontecem. Por exemplo, a ocupação do Museu da Cidade. Não sei se você soube, ela estava ocupada na época de pandemia pelo Conselho Municipal de Política Cultural e ocupada pela gestão atual, gestão cultural atual, né? Usando o Salão Nobre, usando a sala multiuso, como recentemente tem sido usada para eventos públicos, para reuniões, né? Para solenidades, para entrevistas. Ocupação do museu para finalidades que não é museu. Então, o Movimento Abraço do Museu se posiciona, faz nota pública, faz carta aberta, né? Além dos abraços simbólicos físicos, que nós tivemos que parar com a pandemia, a gente faz os documentos, entendeu? E como nós somos profissionais, a gente tem respaldo para isso, porque é um grupo de 15 pessoas, então tem museólogos, tem historiadores, tem artistas visuais, tem cientistas sociais, o que mais tem? Tem administrador, tem jornalista, são 15 profissionais. E aí a gente se movimenta pontualmente, porque como o movimento é muito pequeno e todo mundo tem suas demandas de vida privada e profissional, então a gente se movimenta pontualmente relacionado, em primeiro lugar, em alguma situação de museu, e aí em segundo lugar, algo mais genérico em relação ao patrimônio. Foi o caso da Câmara e da Assembleia. A gente só teve retorno da Câmara. Uma pessoa da Câmara, uma assessora lá, entrou em contato, que gostou muito da carta, achou a carta muito técnica, muito explicativa e queria mais orientações. Aí eu falei, ok, pode chamar a gente que a gente vai, sem custo nenhum, fazer essa orientação, vamos dizer. Só que nunca mais entraram em contato. Já a Assembleia, sem contato nenhum, não respondeu. Entendi. E é nosso papel como sociedade civil. Claro. Né? É a casa do povo. Né? Nós somos técnicos e temos que ser ouvidos, queremos participar do Conselho de Patrimônio, né? Que não tem, como eu já falei, algumas cadeiras, alguns profissionais importantes. Inclusive, eu faço um apelo aqui, tanto para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, quanto a Manaus CUT, quando tiver as reuniões setoriais, chamar os profissionais de patrimônio também, né? Tipo, os bibliotecários, os arquivistas, os museólogos, os arquitetos, os engenheiros, arqueólogos, historiadores, cientistas sociais, todos os profissionais que trabalham com patrimônio cultural, não só equipamentos culturais, né, mas também os técnicos de patrimônio. E vem cá, qual é a relação do Movimento Abraço Museu com as comissões de cultura da Assembleia Legislativa do Amazonas e da Câmara Municipal de Manaus? Existe uma relação, um relacionamento, um link, conversas? Vocês já foram chamados para um bate-papo? Nunca. O arqueólogo Valério tentou contato, pegou e-mail, mandou e-mail. Até agora nenhuma resposta concreta. A gente tentou, mas... Inclusive, essas cartas abertas, quando a gente protocolou, tanto na CMM como na Leam, ela era direcionada a essas comissões. Porque tem que direcionar, né? Sim. Vai para onde? Né? Vai para qual deputado? Não, vai para a comissão. Na comissão, todos os parlamentares têm que ler, porque é a comissão específica daquela área. Né? É como eu disse, só a CMM entrou em contato, mas depois não teve mais contato. A Leam, 0 contato. Né? E aí a gente tem outras demandas das nossas vidas pessoais. A gente não pode ficar todo dia atrás, ficar lá. A gente faz barulho, porque nós somos um movimento pequeno. A gente faz barulho enquanto profissionais e enquanto cidadãos também. Né? A gente não fecha o nosso movimento só para profissionais.
A gente tem no nosso movimento frequentadora de museu, que não trabalha com patrimônio, mas ela é uma frequentadora assídua, ela adora o movimento e ela participa, né? Que no caso é a Tami. Então a gente não tem só profissional, temos cidadãos também que estão lá reivindicando aquilo que gosta, aquilo que faz parte, aquilo que frequenta. Essas comissões, as comissões de cultura das casas legislativas, elas parecem algo meramente simbólico, só para cumprir a tabela ali do organograma administrativo das casas, e você não tem absolutamente, você nem ouve falar de reuniões dessas comissões de cultura. A comissão de cultura parece que nunca se reúne, nunca lança uma ata, nunca os caras fazem nada, né? E a gente também duvida muito, a gente não consegue acreditar no preparo das pessoas que estão ocupando essas comissões de cultura dentro das casas legislativas aqui da cidade e também do estado, né? É algo que a sociedade não vê um retorno. Eu tenho conhecimento de quando a nova lei para o Conselho Estadual de Política Cultural, o projeto de lei da SEC, quando foi enviado para a LEAN, eu desconheço consulta com os setores culturais. Eu desconheço. Foi para a LEAN, né, o Minuta. Aí lá na LEAN fizeram uma consulta pública. Chamaram algumas pessoas específicas, provavelmente foi a Comissão de Cultura que fez isso, eu não sei. Acho que a Michelle Andrews, ela estava nesse dia, ela pode falar melhor do que eu. E teve essa consulta pública lá. E aí foi aprovada a lei, só que a lei está com cadeiras, carnaval e folclore está na mesma cadeira. Quem minimamente é dessa área, não só participante ou profissional como nós, a gente sabe que é um pouco problemático você botar essas duas áreas com a mesma cadeira. Sim. Carnaval e folclore são épocas diferentes, são agentes culturais diferentes, são produtores diferentes, são artistas diferentes, são interesses diferentes. Então, botar na mesma cadeira enfim, é inviável. Outra cadeira também, a cadeira de cultura de matriz ibérica. Alguém sabe me explicar o que isso significa? Acho que essa hora a gente podia editar o vídeo e colocar um grilo assim. Tri, 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 tri. Eu sou socióloga da cultura e eu nunca vi falar disso. Eu até tive uma resposta recentemente, porque no Dia do Patrimônio eu participei lá no Povos da Amazônia, né, CCPA, de um evento de patrimônio e educação patrimonial. E aí isso foi trazido à tona lá por uma pessoa que estava na plateia. E essa pessoa falou o suposto motivo que era cadeira de matriz africana. Assim, eu nem sei se eu posso falar aqui, que é bem polêmico, que seria esse significado dessa cadeira. Mas o que eu posso dizer, enquanto análise, que é um grande equívoco, né? Mesmo que tenha essa suposta justificativa, isso é um grande equívoco, né? Você não pode justificar ter uma existência de cadeira de cultura de matriz ibérica com argumentos de, porque tem cadeira de culturas indígenas, porque tem cadeira de culturas afrodescendentes. Isso não se justifica, né? A importância histórica e presente dessas cadeiras da diversidade cultural, ela é de suma importância, né? Cadeira de culturas indígenas que nunca tiveram uma cadeira específica no conselho, né? Estadual, eu digo, cadeira afrodescendente específica, isso é uma conquista, né? E muito importante. Mas, matriz ibérica? Qual é a dívida histórica disso? Alguém pode me explicar? Porque eu desconheço. É que nem quando alguém fala sobre cota, né? Ou Dia do Branco. Alguém poderia me dar uma justificativa sobre a existência disso? Qual é o massacre histórico dessas pessoas? Não tem. Assim como não existe racismo reverso. Não existe. Entendeu? Então a justificativa que foi dada nesse dia, ela é injustificável. Entendeu? Pelo menos é essa informação que me foi passada, né?
Não sei se há um outro conceito, porque eu desconheço, né? Entrei nas ciências sociais em 2004, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nem do tempo trabalhando com gestão cultural, eu nunca ouvi falar em cadeira de matriz ibérica. Né? Cadeira para os brancos? De uma herança portuguesa e espanhola? Tu tem conhecimento disso, Everton? Nunca ouvi falar. Então fica essa crítica aqui. Ter consulta pública com os setores, que são as principais direcionados, né? O conselho, ele representa uma participação social, é um instrumento de controle social, é uma tentativa de uma democracia participativa, porque nós temos uma democracia representativa. Os conselhos, os fóruns, as reuniões setoriais, todas as formas de participação da sociedade civil, elas são tentativas de democracias participativas. Entendeu? E não tem que ser categorias feitas de cima para baixo, muito pelo contrário, tem que ser ouvida de baixo para cima, né? Então eu faço essa crítica aqui publicamente, eu fiz no Dia do Patrimônio e eu faço aqui de novo, né? Porque eu antes, Everton, vou falar aqui, antes eu era uma pesquisadora, uma técnica, uma consultora, uma professora, que eu, muito reservada no mundo o Everton me conhece, muito no mundo das minhas pesquisas, no mundo do meu trabalho. Eu ia para uma reunião, eu estava lá só para ouvir. Eu não estava lá para pegar o microfone e me posicionar. Não que eu não me posicionava, eu sempre me posicionava, mas de uma maneira mais reservada, mais sem falar nomes, mais sem causar tanto, vamos dizer, tanto auê, né? O que a pandemia fez com a gente? Eu não fazia vídeo, eu não fazia live, enfim, eu não participava, eu não fazia nada disso. Não dava minha cara a tapa, eu não dava a minha pesquisa como instrumento para as pessoas utilizarem isso como bastião de reivindicação política. Hoje eu faço isso, toma aqui minha pesquisa, toma aqui todos os meus dados, usa isso para fortalecer o teu movimento, para fortalecer a tua reivindicação, não tem um problema nenhum. Toda a minha vida eu fui financiada com dinheiro público. Isso aqui são dados de vocês, sempre esteve na internet. A diferença é que agora eu mostro a minha cara. Antes eu não fazia isso. Entendeu? E aqui em Manaus a gente sempre teve medo um pouco de perseguição política, de não ser chamado para as coisas, de não conseguir trabalho, né? Então eu sempre fui muito mais reservada, mas a pandemia não, a pandemia eu escrachei tudo. Comecei a fazer live, fiz 10 lives, chamei um monte de gente para falar, falei de pesquisa, peguei toda a minha pesquisa da política municipal, né? E transformei numa live. Eu falei desde da década de 80 até 2020. Eu consegui atualizar todos os dados. É uma live assim, modéstia à parte, completa quando se trata de dados. Então, pode usar os meus dados, não tem problema não. Eu tenho aqui uma pergunta que vai nesse sentido, Rila. No teu perfil do Instagram, eu acompanhei algumas lives, né, que você promoveu falando sobre políticas públicas de cultura. Qual foi o objetivo disso tudo? A pandemia. A pandemia, a quarentena, então? Porque o que aconteceu em janeiro, né? Teve a mudança de gestão cultural municipal e aconteceram, enfim, algumas coisas equivocadas. E aí impulsionaram várias pessoas a se movimentar. Teve um pequeno movimento assim de não ao cabide de emprego. Algumas coisas que eu não vou falar aqui. Acho que as pessoas que estão assistindo, elas sabem do que eu estou falando, né? Algumas coisas que aconteceram no âmbito municipal. E eu, como eu me senti no dever, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu nunca tinha feito live, assim, sozinha, com uma apresentação. Eu nunca tinha feito, eu tinha participado como convidada. Aí eu decidi fazer, eu vou pegar todos os meus dados e vou falar tudo. Usem isso se quiserem, para mostrar como agora está tudo desmontado, entendeu? O pouco que se cresceu, ele estava acontecendo isso. Então, utilize não tem problema, naquela altura de campeonato, segunda onda, várias pessoas morrendo, Manaus caótica, no estado de calamidade pública, uma coisa horrível, eu ia perder o quê? Artistas passando fome, produtores passando fome, entendeu? Teve recentemente a Lei Aldir Blanc e tudo mais, mas não estavam podendo executar.
Então, uma série de coisas que vinha acontecendo desde o ano passado, que a gente chega a um ponto assim, pô, eu tenho saúde física. Eu preciso ajudar as pessoas que estão precisando. Entendeu? O que eu posso ajudar? Conhecimento, informação. Porque eu via que tinha muita desinformação. Eu via todo mundo nos grupos assim, no Instagram. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me posicionar, eu tenho que colaborar, eu tenho que ajudar. Não fiz isso para fazer uma promoção pessoal, né? Eu tô falando aqui em vídeo, mas eu não gostava de falar em vídeo. Eu tive que aprender várias coisas de luz, de câmera, de falar. Eu lembro que a primeira vez que eu participei de uma live, eu vi um monte de vício de linguagem da minha parte. Eu fiquei com uma vergonha. E sempre falava para as pessoas, foquem no conteúdo, não preste atenção no vício de linguagem. Eu não tenho técnica, não tenho preparo para falar em vídeo. Eu não sou da comunicação, eu sou das ciências sociais. Eu posso falar bem, mas eu tenho vícios também, né? E aí, enfim, fui fazendo. Então foram 10 lives, eu tinha a proposta de segunda temporada mais 10 e terceira temporada mais 10. Tá tudo anotado. Só que como as pessoas começaram a enjoar de live, ficou cansativo, e aí eu guardei isso na gaveta para uma outra coisa, mas isso não morreu. Os nomes das pessoas estão lá, economia criativa, gestão cultural, capacitação, patrimônio, direito cultural, já tinha todos os nomes, até para direito cultural eu já tinha descoberto, já tinha até alguém. E aí isso ficou guardado, quem sabe vira um projeto de edital, ou vira IGTV também, né? Não sei, a gente vai pensando assim. Mas no momento, o trabalho no Instagram que eu faço, ele é gratuito. O meu Instagram, ele nunca foi pessoal, ele sempre foi uma coisa mais profissional, assim, teve épocas que eu abandonei, voltei. Mas com a pandemia, eu resolvi profissionalizar, mais para ajudar as pessoas, para dar informação, para fazer algumas críticas, para trazer convidado, para mostrar uma exposição, para mostrar algum trabalho que eu estou fazendo, por exemplo, essa participação aqui, eu vou divulgar lá, vou botar uma foto, vou compartilhar quando o Everton publicar. Então, é mais uma forma de divulgação do trabalho, não por uma questão pessoal, não porque eu estou buscando um cargo comissionado, estou buscando um emprego, não. Não é que eu não esteja buscando, eu estou até buscando, mas eu não estou fazendo não por esses isso meios, né? Por ego, não. Meu papel no Instagram é estritamente altruísta, né? Pode me perguntar, pode me pedir as coisas, não tem problema, entendeu? Recentemente eu fiz uma crítica, eu fiz 2 críticas. Uma delas sobre a comunicação da SEC, de sempre divulgar os equipamentos culturais como um atrativo turístico. Há anos eles fazem isso, e eu via e ficava calada. Falei, será que ninguém vai falar sobre isso? Ninguém falava sobre isso. Até que um dia eu falei, liguei a câmera, não sou de fazer stories, liguei a câmera e comecei a falar. Isso está errado, não existe visitação turística, né? O turismo ele é uma consequência, ele não é o objetivo de um teatro, de um museu, de uma biblioteca, entendeu? Ele não é um objetivo de um centro cultural, ele é uma consequência. Para que você cria uma biblioteca? É para o turista? Com certeza não. Se você cria um teatro, é para o turista? Com certeza não. Ele é uma consequência. Eu perguntei até de uma turismóloga, isso existe na graduação de turismo? Visitação turística? Não, não existe. Falei, então é uma invenção, né? Porque simplesmente são visitas, né? São passeios culturais, são visitas, tem tantos nomes, né? Visita equipamento cultural. Eu vou na biblioteca, eu vou acessar um livro. Eu vou na hemeroteca, eu quero acessar um jornal antigo. Eu vou no teatro, eu quero acessar uma peça teatral. Acessar, visitar, fruição cultural. Tem vários nomes que pode se dar para isso, entendeu? Não é? Aí um problema de comunicação, você bota lá no card, visitação turística do Teatro Amazonas. Tu acha que se o amazonense vê aquele card, ele vai se sentir pertencente àquele espaço? Ele vai ler que é um lugar para turista, não é? Se você, visitação turística dos museus. Manauara já pouco frequenta museus, pouco frequenta teatro, pouco frequenta centro cultural, pouco frequenta biblioteca. Aí ele vê visitas turísticas, aí que não vai se sentir pertencente mesmo. Ele vai sair da sua casa para uma visita turística. Eu sou turista? Não, eu sou morador, eu trabalho de segunda a sábado, de segunda a segunda, de segunda a sexta. Os horários. Tu acha que o trabalhador comum
vai de 8 da manhã às 5 da tarde do equipamento cultural? Nunca! Tu acha que no final de semana ele vai sair da Zona Leste e da Zona Norte para vir para o centro, para ir para uma exposição? Isso não acontece, gente. Vamos parar de ter pensamento elitista. Vamos usar os indicadores culturais para promover uma reflexão, uma mudança das políticas. Você pega os últimos indicadores sobre frequência, por exemplo, o museu. 71% do brasileiro nunca entraram em um museu. Aí você acha que uma comunicação dessa é atrativa a pessoa aí? Se ela não tem educação patrimonial na escola, né? Não tem educação ambiental na escola, ela vai frequentar esses espaços por livre, espontânea vontade? Isso não existe, gente. Vamos ser realistas, vamos trabalhar com os dados, vamos pegar os indicadores culturais. Os indicadores culturais são de extrema importância para qualquer instituição cultural, né? Principalmente secretarias e fundações culturais, ministérios da cultura, que no caso não temos mais, né? Tudo que estava vinculado ao Ministério da Cultura está tudo espalhado, né? Ministério da Cidadania, Ministério do Turismo. Tudo fatiado. Tudo fatiado, desmontando a Cinemateca, enfim. Estão tentando extinguir a Fundação Casa Rio Barbosa. Né? Então a gente tem uma série de críticas aí que a gente pode estar fazendo à situação. E, em primeiro lugar, você tem que aprender a ouvir a sociedade civil, aos cidadãos, o que eles querem, o que eles estão precisando, quais são as demandas. E também ouvir os profissionais, né? Não tirar da sua cabeça, a comunicação, vou botar aqui o que eu acho. Não é o que eu acho. A gestão cultural ela tem uma linguagem técnica. O Everton sabe disso. Tem uma linguagem técnica. Assim como tem alguém que grava, que está gravando aqui a gente, tem uma iluminação, tem um roteiro, tem uma ambientação, a gestão cultural também ela tem um roteiro. Ela tem uma linguagem, ela tem categorias, ela tem nomenclaturas, né? E aí a gente tem uma série de questões em Manaus que elas devem ser faladas. E aí eu evitava muito falar com medo da perseguição. Hoje eu não tenho mais medo. Querem que eu fale sobre... falo. Querem falar sobre... Tá, falo, não tem problema não. Que legal. A gente tem, o conhecimento é poder. Se eu não der, pelo menos a minha pouca contribuição a alguém para entender, a refletir sobre o assunto, ela nunca vai pensar sobre aquilo. Quando eu falei sobre visitação turística, eu recebi uma enxurrada de direct. Pô, não tinha pensado sobre isso. Nossa, Hilo, isso realmente é segregador, porque as pessoas vão ler, elas não vão. Não é só técnico, ele é uma questão de linguagem popular, a pessoa não se sente pertencente. E o que acontece? Simbolicamente, é uma comunicação segregadora. Né? E todo mundo, nossa, Hilo, é verdade, tudo mais. Olha no Dia do Patrimônio. O Dia do Patrimônio estava geral postando patrimônio histórico. No Dia do Patrimônio não é só patrimônio histórico. O patrimônio não é só histórico. O cultural está aqui. O histórico faz parte, mas não é só ele. Não só existe ele. Tem o patrimônio cultural, tem o material e tem o imaterial. Está aqui na cartilha. Uhum. Tá aqui Fala pra gente sobre a cartilha, Hila. Tá aqui. A cartilha foi o seguinte. A cartilha ela é de um recurso de uma emenda parlamentar que foi direcionada para a SEDUC, né? E aí, para especificamente a produção dessa cartilha, foi para o serviço do Instituto Pro Amazônia. O Instituto Pro Amazônia entrou em contato comigo, aí eu chamei um historiador e uma ilustradora para a gente produzir o conteúdo. Então, foi um serviço prestado. Mas a distribuição e a propriedade é da SEDUC, com recurso de uma emenda parlamentar do adjunto Afonso. Entendi. Né? Aí tá, para falar disso aqui, ó, não sei se vai dar para ver, mas você tem um patrimônio cultural maior, aí você tem o material e o imaterial. Dentro de cada um deles tem classificações, entendeu? Então não é só o histórico. E aí eu via em várias redes, influenciadoras, pessoas de páginas de dicas, Secretaria de Cultura, Manaus Cult, tudo divulgando o Dia do Patrimônio Histórico. Será que não tem alguém lá para dar um toque? Não, Dia do Patrimônio Cultural. Entendeu? Porque, por exemplo, o imaterial é sempre esquecido. É esquecido da cadeira do patrimônio, é esquecido das políticas, é esquecido de tudo. É porque tem muita desinformação. Então, os bens culturais de natureza imaterial também têm que ser populares. Também tem que ser conhecido para a população. Não é só o histórico, não é só os prédios que as pessoas pensam. Tem uma ideia de que patrimônio é só prédio da época de uma colonização portuguesa. Não, patrimônio não é só isso.
ele é isso, mas não é também só isso, né? E aí, por isso que é muito importante a educação patrimonial, né? Por isso que aqui na cartilha tem aqui no final os órgãos competentes, né? IFAM, IMPLUB, Manaus Cult e SEC, para as pessoas terem conhecimento. Quais são os órgãos de trabalho com patrimônio? Aonde que eu ligo para denunciar, né? Aonde eu ligo para mandar um e-mail para me informar? Eu quero entender a legislação patrimonial. Com quem eu falo? Qual é o técnico responsável? Né? Isso é o papel do poder público. Ainda mais em área tombada, por exemplo, o centro. O centro todo é tombado. Tudo que é feito de cima ou para baixo tem que ter autorização do IFAM. Quem trabalha no centro sabe disso. Né? Porque é uma área, né? É como se fosse assim, tipo, uma área histórica tombada federal. Muitas pessoas não sabem disso. Né? E aí um dos propósitos da cartilha é mostrar isso, é mostrar a legislação, mostrar o que já foi tombado, o que já foi registrado. Todo esse conteúdo foi você que desenvolveu? Eu e o historiador. Quem é a pessoa? O historiador é o Alan Carneiro, né? Ele fez a parte do Breve História de Manaus, porque é dividida em duas partes. Breve História de Manaus, então tem Manaus Colonial, Manaus Imperial, Manaus Republicana, tudo brevemente. E aí os professores de História que estão recebendo na SIDUC estão adorando, porque a disciplina de História do Amazonas foi retirada da grade. Então os professores de História estão usando a cartilha para fazer prova em sala de aula, para fazer atividade. Legal. Eu ando por aí, as pessoas me abordando na rua. Sério, não estou mentindo. 3 já me abordaram. 3 só professor de História que me abordaram. Para falar que está usando a cartilha para atividade em sala de aula, porque não tem disciplina de História do Amazonas mais. E olha que é curtinho, é só um resumo. Manaus Colonial, Manaus Imperial, Manaus Republicana. É o básico. Aí a parte 2 é só a parte de patrimônio. Então é conceito de patrimônio, cultural, natural. É bom saber a diferença do que é a diferença de cultural e natural. E aí eu mostro o que são tombamentos e registro. Eu explico o que é isso. Aí eu mostro a legislação federal, estadual e municipal, o que existe. Aí depois eu mostro uma lista, o que foi tombado, o que foi registrado pelo âmbito federal, estadual e municipal. Então ela tem todas as informações aqui. Eu digo o que é educação patrimonial, que é o conceito do IFAM. Aí no final, perguntas e respostas sobre patrimônio, que é um textinho que eu elaborei já faz muito tempo. E aí eu usei aqui. Aí tem umas curiosidades, que elas são bem interessantes. Ela tem uma curiosidade sobre o primeiro museu de Manaus, Museu Botânico do Amazonas. Tem uma curiosidade sobre o nome Manaus, né, na cidade. Vocês vão ver aqui uma coisa sobre a Juricaba. Aí tem uma curiosidade também sobre o Paço da Liberdade, antiga prefeitura, atual museu da cidade. E uma curiosidade sobre a cúpula do Teatro Amazonas. Né? Aí temos as referências, as anotações, os órgãos competentes. Então, basicamente, a cartilha ela tem essa estrutura. Que massa, parabéns, hein? Obrigada. E a Aline Tupinambá, não posso esquecer, ela que é a autora dessas ilustrações maravilhosas. A Aline arrasa. Então é você, Alan Carneiro e a Aline Tupinambá. E a Aline Tupinambá. É. Show. Olha aqui, ó. Quantos exemplares foram impressos? Não sei a quantidade. Eu sei que nessa primeira etapa, dessa primeira impressão, está sendo distribuído em todas as escolas da Zona Sul da SEDUC de ensino médio. Quando acabar, eles vão fazer uma reimpressão para a próxima zona da cidade, porque vai ser por etapas. Sim. E aí, na segunda reimpressão, a gente vai fazer correções, porque teve problema de edição, não de conteúdo, tá? Mas assim, de formatação, de algumas coisas ortográficas. Alguns ajustes, né? Algumas coisas que a pessoa que lê, ela vai entender o conteúdo, ela vai adorar, tá muito simples, mas ela vai perceber, o professor de português vai perceber algumas coisinhas. Sim. E aí, mas são coisas bestas que a gente pode resolver na segunda impressão. Né? Agora, Hila, de teu conhecimento, você sabe de alguma iniciativa como essa antes dessa cartilha? Sei, mas não para as escolas. Sei do IMPLUB. O IMPLUB, na época da gestão Serafim Correia, publicou uma cartilha, eu até tenho, que era uma cartilha de orientações do patrimônio histórico edificado. Ele era especificamente dos bens edificados do centro. Uhum. Mas lá tinha várias informações importantes, assim, que na época eu não tinha acesso. E eu aprendi lá coisas que não tinha na internet, que até hoje não tem, entendeu?
enfim, eu acho que falta mais informação para as pessoas, falta mais diálogo entre IFAM, Manaus Cult, SEC e Implug. Entendo. Agora, Rila, você trouxe aqui um outro livro seu, que é esse aqui, Museus do Amazonas, né? Fala pra gente aqui qual o contexto que você produziu esse livro, como ele foi distribuído e quando vai ter uma segunda edição dele. Tá. Esse livro foi publicado no dia 30 de novembro de 2012, né? Ele foi a época de um edital também, um edital Biblos, que era um antigo edital que tinha na FAPEAM. Esse edital não existe mais, ele deveria voltar, que era de publicação de livros. E aí, ele é resultado de 1,5 capítulo da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação, ela tem 160 páginas, eu acho. E aí aqui tem menos de 100 páginas. Tem 100 páginas. Então, ele é só 1,5 capítulo. É só aquilo que seria o que seria mais acessível às pessoas, assim, que seria importante publicar, que é a parte dos museus estaduais. Né? Ele não fala sobre todos os museus do Amazonas, ele é focado nos museus estaduais, né? Que era o objeto da pesquisa na época. Mas tem uma página que tem um mapeamento de todos os museus do estado. E aí ele está caminhando, né, para 10 anos ano que vem. E aí a ideia é conseguir um novo edital, ainda não sei, né, talvez do conselho tem de publicação de livros, né, conselho municipal, de fazer uma publicação, uma segunda edição atualizada, porque 10 anos desatualiza muita coisa, né? E aí precisa de algumas correções desse período, precisa de algumas atualizações. Por exemplo, o primeiro museu do Amazonas, que está citado aqui, e também está aqui, é o Museu Botânico do Amazonas do século XIX, que era a primeira instituição de pesquisa do Amazonas, né? Dirigida pelo João Barbosa Rodrigues, que depois foi para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ficou diretor lá até morrer, é considerado o melhor diretor, tem busto, tem biblioteca, mas não tem nada disso. O cara é aclamado no mundo inteiro, em Manaus, só os pesquisadores sabem dele. Enfim, e aí esse primeiro museu aqui, eu consegui atualizar essa pesquisa do primeiro museu. Ano passado eu passei um ano inteirinho atualizando o Museu Botânico, com dados novos, informações novas, e virou um artigo que vai sair no livro da professora Marlene Corrêa, que é uma professora socióloga da UFAM. Vai sair um capítulo do livro dela, então lá está atualizado. Ela está publicando alguns livros, a organização de várias pessoas, e aí um capítulo vai sair lá. Então lá tem novos dados, enfim, inclusive fontes da hemeroteca digital, né? Porque a nossa hemeroteca aqui do estado, ela é muito boa, mas ela não tem tudo. E a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, você consegue acessar tudo pelo site de jornais do Amazonas. Então, eu consegui muita informação, dados novos desse museu nessa hemeroteca digital dos jornais do Amazonas. E outros dados também que eu consegui, de livro de expediente, de outras referências de fontes primárias que eu consegui. Então, todo lugar que eu vou falo sobre ele, porque quase ninguém conhece. E você tem planos de transformá-lo num livro digital e colocar à disposição das pessoas na internet? Pode ser, nessa segunda edição, né, em um e-book, né? Um e-book? Pode ser. Tá, para falar desse livro. Esse livro, como ele foi publicação, financiamento público, a FAPEAM, ela ficou com uma cota, a editora ficou com uma cota, eu fiquei com uma cota, que eu podia fazer o que eu queria, e a minha ex-orientadora, que está no livro, que foi ela que organizou, né, o material, ela também tinha a cota dela. Aí eu não sei se a FAPEAM distribuiu para todas as bibliotecas, eu não sei se isso aconteceu, eu acredito que sim, mas eu e minha ex-orientadora, a gente dividiu alguns lugares, a gente foi deixar pessoalmente alguns lugares. Então, todas as bibliotecas do centro a gente deixou, as bibliotecas de faculdades particulares, públicas, todas foram entregues esse livro gratuito. Aí tem algumas universidades de fora de Manaus que também a gente deixou. Então, onde a gente viaja, a gente vai deixando na biblioteca. Então, a gente tem essa parte da distribuição. Mas, dentro da minha cota, eu vendi os livros. Desde o dia do lançamento até hoje, alguém me procura, eu vendo. Que legal. Porque, enfim, é o trabalho da pesquisadora, né? Não vou ficar fazendo trabalho... E as pessoas podem te procurar no Instagram, as pessoas que querem adquirir o livro. Isso, @rila.ac, pede lá o livro.
ou você pode procurar na lojinha do Casarão de Ideias, que também tem, ou na lojinha do Musa Jardim Botânico, que também tem. Que massa. Parabéns, Rila. Eu não sei se na Edu ainda tem, mas eu acredito que sim, que é editora da Universidade Federal do Amazonas. Show de bola. Meus amigos, esse foi o bate-papo com Rila Arruda, cientista social, analista de políticas culturais, técnica de patrimônio imaterial e pesquisadora de museus. Rila, Obrigada, obrigado, saúde, sucesso e muito obrigado por esse bate-papo. Agradeço. Eu e Everton trabalhamos 3 vezes, então é uma parceria de longa data. Daqui a pouco vai fazer 10 anos, ano que vem, na mesma época do ano do lançamento do livro. Que legal. Aí é isso aí, nós estamos aqui, eu acho que nesse momento, Everton, a gente tem que cumprir um papel educacional. Sim. Que é só a educação que vai transformar as novas gerações, vai construir novas mentalidades, né? E aí, consequentemente, colaborar para a melhoria das políticas culturais, que é com mentalidades coletivas que se constrói políticas públicas ouvindo sempre a sociedade civil. Que massa, Rila. Obrigada. Mais uma vez, obrigado, hein? Obrigada. Meus amigos, esse foi o bate-papo dessa semana. Cola aqui com a gente, tá? Se você é produtor cultural, quer melhorar as suas habilidades, ou você que quer se tornar um produtor cultural, cola aqui no meu Instagram. Nós temos um link aqui na bio, que nós temos 2 cursos. O curso Elaboração de Projetos Culturais e um outro curso que se chama Produção Executiva de Eventos de Rua. A pandemia está passando, as coisas já estão liberando e muito em breve, se Deus quiser, teremos carnaval, festa junina e etc e tal. Então, Produção Executiva de Eventos de Rua é um curso muito interessante para você que quer saber o passo a passo para regularizar o teu evento, botar o teu evento na rua, beleza? Os cursos são online, gratuitos e nenhum deles dói, mano. Não dói em lugar nenhum, cara. Então cola aqui no nosso Instagram, participa dos cursos e cola também no Instagram da Rila, te atualiza sobre patrimônio cultural e bola para frente. Produção cultural, gestão cultural, são atividades, são profissões muito bacanas e a gente está precisando muito desenvolver pessoas nessa área. Beleza? Valeu!